Oi meninas, estamos aqui com a Karen da La Sarotei, estamos na loja dela, que é uma loja incrível, e a Karen tem uma história muito bacana de superação, de empreendedorismo. A Karen fez gestão empresarial e é uma artesã de mão cheia. E ela uniu o útil ao agradável e criou a La Sarotei, que é essa loja maravilhosa. Meninas, vocês precisam conhecer. Quem é aqui do Rio de Janeiro, vale muito a pena. É uma loja linda, encantadora. Eu tô muito curiosa, quero saber todos os detalhes dessa trajetória, Karen. Explica pra gente como surgiu essa ideia de produzir laço e laços incríveis, por sinal. Conta pra gente. Então, oi, eu me chamo Karen, tenho 35 anos e há 3 anos eu comecei a produzir os laços. Começou devido a um problema que eu tive financeiro, né? Meu esposo tinha uma empresa há 21 anos, junto com mais 2 sócios. E aí eles resolveram vender essa empresa para poder abrir uma maior. Só que nós tínhamos 3, essa e mais 2, que eram nossas somente. E aí nessa caminhada, passou-se 2 meses e o negócio não deu continuidade. Então a gente resolveu pegar um outro ponto numa loja em Caxias, você deve conhecer, no Calçadão de Caxias. E aí a gente abriu, que era o mesmo ramo dele, só que daí ele entrou numa depressão muito difícil. E quem entendia do negócio era ele, né? Então eu tentei assumir o máximo que eu consegui, mas chegou um ponto que a vida deu uma rasteira assim pesada mesmo. E aí a gente fechou as 3 lojas. Né, vendeu a de Campo Grande, fechamos Jacarepaguá e a de Camará, de Caxias também. Então, assim, a gente se viu sem chão, né? E como eu já não estava mais podendo gastar com laços, e eu comprava muito para minha filha, aí minha mãe chegou e falou: por que você não produz? Pega as peças dela e conserta, compra fita e faz. E aí eu comecei a fazer. Aí comecei, só que eu não saía para vender, eu fazia, eu produzia e ia guardando. E aí um belo dia, uma amiga minha foi à minha casa e aí chegou lá, tinham 103 laços prontos. Você aprendeu no YouTube ou você, como é que você aprendeu a confeccionar os laços? Assim, eu sempre gostei do artesanato, né? Mas aí eu procurei no YouTube, hoje tem tantas pessoas maravilhosas assim, que ensinam a fazer, a produzir, passam as medidas, e ali eu fui pegando, né? Foi quando ela chegou à minha casa e quando ela viu, ela falou: meu Deus, tu tem que vender isso. Porque mesmo sendo iniciante, já era uma ideia, né? Aí quando ela saiu para vender, em 3 dias ela voltou e ela tinha vendido quase tudo. E aí ela falou: Karen, produz que eu vendo. E aí eu comecei a produzir e ela vender, produzir e ela vender. E um dia, depois dessa rasteira toda, né, nós sentamos e resolvemos ir pra rua, né? Aqui em Campo Grande tem muitos colégios bons. E aí eu fui numa loja de madeira e comprei uns MDFs. Ali eu coloquei uns elásticos, sabe? Pendurei os laços e aí eu fui. Quando eu fui pra porta desse colégio, que eu mandei a foto pro meu marido, ele falou assim: vai embora daí. Isso que eu ia te perguntar, como é que foi? A princípio ele aceitou de boa, porque eu vejo que muitos maridos incentivam bastante as meninas, mas eu vejo também muitos maridos que desacreditam. Queria saber como é que foi esse comecinho, como isso foi pro seu marido, como é que foi a percepção dele do teu negócio? Sim, aí quando eu mandei a foto pra ele, ele falou assim: vai embora daí, você não precisa disso. E aí eu falei pra ele assim: eu não precisava. Hoje eu preciso, nós precisamos e eu vou ficar aqui. E aí eu lembro até que ele chorou, assim, é lógico que é um ramo bom, mas você trabalhar assim, da vida que a gente tinha, né? Uma vida já estabilizada, um padrão legal, e você dar esse passo não é fácil, né? E aí eu fui. Só que nesse dia, eu posso até falar números, né? Porque eu vendi quase R$1.200 num dia. Eu fui no primeiro horário, depois no horário da tarde eu voltei. E quando eu cheguei em casa, que eu falei pra ele o quanto eu tinha vendido, ele ficou assim, ó.
Porque ninguém acredita muito no valor do quanto você pode ganhar dinheiro, quanto você pode crescer com o artesanato, né? E depois de tudo que aconteceu na nossa vida, da gente perder aí 3 lojas, e ele foi trabalhar no Uber. Só que o Uber não pagava nem o salário da pessoa que trabalha na minha casa. Vamos dizer assim. Sim, né? O padrão de vida que vocês já a tinham, minha filha estudava num dos melhores colégios, plano de saúde, enfim, todo o custo que uma casa tem, né? E aí a gente se viu sem chão. E aí eu continuei indo. E aí eu produzia de madrugada e ia pra rua de dia. E ali eu determinei, eu vou para colégios aqui em Campo Grande, que é aqui no Rio de Janeiro, em tal horário, aí eu ia 3 vezes por dia. A gente saía 5 horas da manhã para poder arrumar, né? Para poder, quando as crianças fossem entrar ao colégio, já tá tudo arrumadinho. E depois eu ia no horário de entrada e saída e depois eu ia no horário da tarde. Então, assim, não é uma venda inteira, era uma venda dividida por dia e cada dia e cada horário em um colégio. E ali eu comecei a crescer muito, porque o pessoal ficou muito conhecido, né? O pessoal já esperava e não era algo cansativo. Porque assim, se eu fosse num colégio hoje, amanhã eu ia em outro, depois em outro, depois em outro. Então, nesse colégio que eu fui na segunda-feira, eu só voltava na outra segunda. Então, quem queria um presente já estava ali me esperando, entendeu? Então, assim, eu sempre procurei, desde o início, eu falava para ele, eu vou procurar fazer um diferencial, que eu acho que isso é o mais importante. Vender laço, todo mundo vende, né? Mas eu queria vender a ideia. Eu queria que as pessoas acreditassem naquilo ali que eu estava vendendo. Não só um pedaço de fita ou um aplique, não. Era a marca, né? E aí eu comecei, porque eu acho que como toda empresa, a gente tem que ter uma marca. Exato. Como é que veio esse nome? De onde você tirou o Laçaroteio? Eu comecei a pesquisar e eu via que muitas marcas tinham ateliê na frente, algum nome na frente que não tem problema de ter, mas para mim, eu queria um nome inteiro. E aí eu vi muitos nomes, Laçaroteria, Laçarotando, e aí eu falei, pesquisei o Laçaroteio e não tinha. Aí eu falei, é esse, né? E aí a gente começou a pesquisar para poder, mesmo estando amador ainda, a gente queria registrar a marca. E nesse momento, seu marido já está te apoiando 100%, acreditando no negócio? No começo, ele não foi comigo. Quem ia era essa minha amiga e depois ela não pôde mais. E aí eu não tinha condição de ir sozinha. Aí ele falou para mim, Karen, olha só, eu vou sair do Uber e eu vou com você. E aí a gente foi nessa mesma loja de madeira e fizemos um pallet. A gente não podia gastar, né? Porque eu acho que o começo, quanto menos despesa você tiver, é melhor. Então a gente comprou as madeiras, nós mesmos fizemos o pallet, compramos os ganchos para poder ter uma exposição melhor. Porque desde o começo eu sempre me preocupei em expor, como expor visualmente, a pessoa ter uma boa visibilidade do meu negócio, né? E aí a mesa era até próxima disso aqui. A gente comprou uma mesa quadrada com um pé que todo mundo acha hoje em dia, que é aqueles pés assim, e fizemos o pallet. E aí ali eu cresci com ele, porque dali eu podia ir para colégios mais longe, né? Como é que eu ia sair daqui sozinha? Era muito peso, aí eu já comecei a ter bastante material, era muita caixa, como que eu ia fazer? E aí ele começou a ir comigo. As dificuldades vêm, né? Todo dia. Tem colégios que me aceitavam muito bem. Tem a maioria de 100%, 95% te aceitam. Mas às vezes os próprios pais, alguns pais se incomodam. E aí era onde a gente tinha alguns probleminhas, sabe? Então você acha que você sofreu algum tipo de preconceito, então, nesse início, por estar trabalhando na rua? Muito, muito. E aí começou a dificuldade, porque eu precisava de alguém na minha casa, né? Que eu dependo, eu tenho essa pessoa comigo já há 10 anos. Então eu dependia dela para cuidar da minha filha, mas o que a gente estava ganhando já não dava mais para manter. E aí ela saiu, né? Foi trabalhar em outro lugar. E aí eu passei a levar a Manu comigo. E aí começou o transtorno, porque era o horário de eu pegar ela no colégio, deixar ela no colégio e vender. De lá eu pegava ela no colégio e quem ia ficar com ela? Aí a gente pegava, fazia a marmitinha dela, toda bonitinha.
Mas aonde esquenta? Marmita, na rua, né? E assim, não é só esquentar na rua, é debaixo de sol, chuva, muito contratempo que tu passa. E aí meu marido falou, não, a gente esquenta no motor do carro. Então, assim, o próprio carro que a gente levava as coisas, a gente abria o capuz e esquentava a comida dela. A prioridade era ela. Ela tinha que estar bem, né? Porque ela já estava saindo da zona de conforto dela. Eu ainda ia proporcionar algo, né? Só que a Manuela de 100, ela foi a 2 no colégio. A 20, né? Ela caiu muito. E aí eu falei pra ele, não, a nossa vida mudou, mas a dela não vai mudar, não. Eu vou voltar com essa pessoa que trabalha comigo e a gente vai conseguir. Falei pra ele, a gente vai conseguir. E ela voltou e a gente conseguiu manter ela, né? Pra dar um conforto maior pra ela, porque assim, onde você falou de preconceito, as pessoas têm. Algumas pessoas, não são todas, mas têm preconceito. Entendeu? Tem. A gente aqui em Campo Grande foi bem acolhido, mas tem bairros um pouco mais requintados, eu não vou nem dizer de luxo não, mas um pouco mais requintados, como por exemplo a Barra da Tijuca, que tem um colégio lá sensacional, que a gente foi super acolhido. O colégio tem em média de 10 mil alunos, pra você ter ideia. Então assim, era um colégio top, onde a gente parava, a gente vendia em 1h30 o que a gente vendia em um dia inteiro em outros bairros, né? Então a gente contava com aquilo ali. Só que eram vários prédios em volta, sabe? E aí, um dia, onde a gente estacionava, tudo era meio sacrificante. Onde a gente estacionava o carro era muito longe da onde a gente tinha que expor, né? Como era condomínio. E aí, o Ivo falou assim pra mim, que é meu esposo, Karen, leva devagar. Só que a gente sempre ia no laço do horário, sabe? Porque saía daqui e já ia pro outro. E aí, eu quis levar as caixas todas, deixei cair tudo no chão. E aí passou uma senhora e falou assim, você quer ajuda? Eu falei, quero. Menina, quando eu abaixei, que eu comecei a catar as coisas, ela falou, sabia que você não podia estar aqui? Aí eu falei, mas por quê? Eu fiquei assustada, por quê? Aí ela falou assim, porque você e esse bando de camelô, vocês estão enfeiando o condomínio rico que eu pago pra ter. Só que assim, ao mesmo tempo que existem pessoas assim, existem muitas pessoas boas, né? E aí passou um senhor e falou assim, rico? Eu tenho 3 apartamentos aqui, não sou rico, o que é isso? Sabe? Na hora ele escutou, então. Ele tava passando. E aí veio o pipoqueiro e falou assim, deixa a menina trabalhar. Ela só vem aqui uma vez por dia. Uma vez por semana, 1 hora por dia. E ela incomodada. Sabe? Aí ela falou, não, mas eu não quero, eu vou chamar a guarda municipal. Aí, enfim, falei pro meu esposo assim, a guarda não vai vir no estalar de dedos. Vamos vender que dá tempo. Corre! Saímos correndo, montamos tudo. Eles vieram com uma barra de ferro, botaram na frente da barraca. Vocês não vão trabalhar. Aí eu falei, não, isso daí você não pode me impedir, né? Você pode chamar a guarda, mas isso aqui você não pode fazer, eu tô na rua, né? E aí ele tirou a barra e a gente trabalhou, vendemos rápido, deu tempo da guarda chegar, aquela correria. Então, assim, a gente passava por essas coisas, sabe? Por exemplo, às vezes a gente acabar de montar e a chuva cair. Aí guarda tudo, bota tudo dentro da caixa e tá correndo. Ou então tá um sol de rachar e você tá ali sem proteção nenhuma, né? Foi, assim, cada dia... Mas não foram só derrotas, né? Tinham muitas pessoas que chegavam e... Isso aí, vai, vocês merecem, vocês vão conseguir tudo de novo, sabe? Karen, me fala como veio essa ideia do truck, que foi também sensacional, foi um mega né? Foi o diferencial, acho que foi o boom também da La Sarotê, né? Sim. Como é que surgiu essa ideia e até a execução do truck, como foi esse projeto para vocês? Surgiu por conta desses contratempos que a gente passava na rua, que era muito cansativo. E assim, eu já não estava mais aguentando essa coisa de... Que eu comecei... Ali eu já tinha botado 2 pessoas para trabalhar na minha casa, né? Na minha casa tinha um quarto que não era só de brinquedo da Manu, então eu fiz um ateliê. Então eu botei 2 pessoas para trabalhar lá, né? Só que eu já não precisava mais produzir a madrugada toda, mas eu continuava produzindo, porque elas não faziam todas as peças, é tudo muito manual, né? E aí eu falei pro meu esposo assim, eu tô muito cansada.
a gente precisa fazer algo que eu não precise montar e desmontar 3 vezes num dia. Porque era como se eu montasse e desmontasse uma loja 3 vezes num dia. E ainda tinha que produzir de madrugada. E aí ele falou assim, ele falou, vamos comprar uma Kombi? A gente compra uma Kombi e dentro da Kombi a gente faz uma loja. E aí fomos procurar a Kombi. Muito caro. Hoje em dia, Kombi são muito valorizadas, né? Porque é algo retrô e é tudo muito caro. E não cabia dentro da ideia. A gente queria algo que a mãe entrasse com a criança, né? Porque a criança não compra sozinha, a mãe tem que estar junto. A criança cabe à altura numa Kombi, mas a mãe não, em pé, né? E aí, um dia eu fui fazer um lanche numa praça perto da minha casa. E aí eu vi um truck, eu falei assim, é isso. Falei, é isso. Vamos perguntar o telefone para ele. Pegamos o telefone. Fomos no contato da pessoa, eu achei que fosse mais caro, um preço ótimo, eu falei, achei estranho, mas vamos lá, era o que a gente tinha para hoje. Então demos uma entrada de 5 mil para ele. Ele tinha me cobrado no truck 16 mil. Aí eu falei assim, tá bom, né? Demos 5 mil para ele começar. Passou 3 meses e meio, ele não tinha botado nem roda. E aí eu falei pro meu esposo assim, a gente precisa recuperar esse dinheiro dele para fazer num lugar sério, né? E às vezes eu acho que o que a gente acha que é ruim passa a ser bom. Porque talvez se ele tivesse feito, não ia ser tão lindo igual é esse agora. Entendeu? A qualidade, enfim. Eu fui e comecei a pesquisar e achei essa fábrica, que é uma fábrica só de truck, né? Foi o dobro do valor, mas era uma coisa segura. Ele contrato, ele ia me entregar o truck com o projeto. A prima do meu esposo é uma arquiteta e aí eu pedi para ela, faz um projeto para mim de interior, uma coisa assim. Desde o começo eu botei o que eu queria, tudo muito claro, tudo azul, porque rosa, tudo de menina é rosa, então vamos fazer diferente, vamos ser azul. E aí ela fez um projeto bem legal, que a criança conseguisse ter espaço dentro do truck, tudo lúdico, botamos unicórnios pendurados, e aí ficou bem legal. E aí fizemos em 1 mês e 10 dias, o truck chegou na porta da minha casa. Ele me deu 1 mês e 10 dias chegou. Bacana. E esse retorno financeiro foi favorável? Você apostou e o truck te deu esse retorno que você esperava? Sim, pra ser sincera, assim, bem sincera mesmo, eu já estava vendendo bem. Só que antes do truck, quando a gente fechou o contrato, eu só tinha metade do dinheiro para pagar ele. E aí era assim, você paga 50%, e quando eu te enviar o truck pelo transporte, você me paga os outros 50. Eu falei pra ele, a gente não tem, faltava 17 mil. Eu falei pra ele, não tem. Restante do dinheiro. E a gente tinha 1 mês pra conseguir esse dinheiro. Nesse mês, sem brincadeira, Soraya, a gente trabalhou muito. Ia às 5h da manhã pros colégios, depois ia no horário intermediário, ia à noite. Chegava em casa 9 horas de noite, final de semana a gente ia pras feiras. O que eu mais sentia era ela, né, minha filha, porque a gente ficou... Apesar que eu tinha a Norinha que trabalha comigo pra suprir esse coisa, mas assim, eu sentia muito por causa dela, sabe? Que eu tinha pouco tempo pra ela. Mas em 1 mês... Conseguiu, é isso aí, é o que a gente sempre fala, meninas, não é fácil pra ninguém. Hoje em dia, a Karen tá com essa loja maravilhosa, mas tem toda uma história, né? E a mensagem, né, Karen, que a gente quer deixar é que vocês não desistam. Acreditem. Tem que acreditar, não é fácil pra ninguém, não foi fácil pra mim também. A Karen tem a história dela, pintando e bordando também, nós temos a nossa história, então é luta, mas vale muito a pena acreditar nos sonhos, Sim, né, não, Karen? Com certeza. Karen, se tem algum recado, tem novos projetos, quer passar uma mensagem para as meninas também? Sim, dizer que é para vocês acreditarem, que é para começar já com a mente do futuro. Botar um foco, ter uma determinação. Senão você não chega a lugar nenhum. Você vai nadar e vai morrer na praia, né? Saber comprar, o que comprar, usar. Ter estoque parado, é dinheiro parado. Investimento errado, falta de retorno, não vai ter o retorno do dinheiro.
saber comprar, saber postar nas redes sociais, que algumas meninas falam assim, eu posto, mas eu não tenho curtida, eu não tenho retorno de venda. Mas será que você está postando certo? Será que você está fazendo uma boa foto? Será que você está aparecendo? Exato, nós estávamos conversando sobre isso, né? É muito importante você dar cara para o seu negócio, aparecer para gerar credibilidade para os seus clientes. É muito importante. Hoje em dia é um dos pontos cruciais, né? Eu sei que às vezes eu tenho facilidade, de repente a Karen também tem, mas mesmo que você não tenha essa facilidade, vai procurando, fazendo os stories, né? Se soltando, aos porque pouquinhos. É muito, muito importante. Sim, e dali eu sempre acreditei. Nós fizemos o truck e aí eu falei pra ele, agora o meu objetivo é eu ficar onde eu amo, que é na produção. Apesar de eu adorar vender, né? Mas eu gosto muito da produção. Nós fomos para uma loja, que eu falei pra Soraya, que a parte de produção era 1,5 m. 2 centavos, uma tinha que levantar. Então, assim, eu falei pra ele, ó, nosso tempo aqui já deu, vamos para uma sala comercial. Fomos para uma sala comercial e aí vieram mais 2 meninas, a gente, ó, não dá mais. Esse ano, nós resolvemos montar uma loja modelo, né, para franquear, que a gente tá aberto a franquias. E então a gente fez essa loja modelo. Atrás daqui da loja modelo a gente tem ainda aí 35 metros de produção, né? Então é sempre com foco só, a gente sabe onde a gente quer chegar, sabe? E eu acho que o que as meninas têm que saber dar valor ao seu produto, né? Saber dar valor ao seu produto, né? Escolher uma marca legal, usar uma boa embalagem, não precisa ser cara. Você pode ser criativo e usar uma embalagem barata, né? Fazer um diferencial e um foco, acho que isso que é importante. Me fala mais um pouco dessa sua sala de produção, quantas meninas produzem, eu sei que você vende também para fora, né? Como funciona essa logística, um pouquinho da sua produção, para vocês entenderem. Quando nós viemos para cá, a gente tinha 3 mesas, né? E aí hoje a gente tem, compramos mais uma mesa e compramos uma que pega de ponta a ponta de produção. Hoje nós somos 10 aqui na produção, né? Contando com meu esposo, né? Então são 9 meninas produzindo. Temos mais 5 meninas só nos apliques. Então, assim, como aqui não suporta o espaço, apesar de ser bom o espaço, ainda precisa aumentar. Então, tenho mais 5 meninas só na produção do aplique. Então, acho que esse é você criar um diferencial na produção, você ter uma coisa que cria sua identidade, sabe? Da pessoa ver e olhar e ver que é da La Saroteia. As pessoas olham na cabeça da criança e falam assim, esse laço é da La Saroteia. Então, assim, em relação à produção, a gente procura manter uma organização, comprar o que é necessário. É preciso ter um estoque, né? Hoje a gente vende atacado para o mundo inteiro. Hoje a gente estava cotando um envio para Angola. Então, assim, a gente vende para vários países, Austrália, Dubai, Colômbia, Estados Unidos, muitos países que a gente já... Bolívia, que a gente já forneceu. Então, a gente precisa de uma produção com horário de entrada e saída. As meninas têm uma organização um padrão de uniforme. A gente hoje é uma empresa, como qualquer outra empresa. E a gente tem que começar certo para continuar certo. Eu lembro de uma live, você falar, encarar o negócio como uma empresa. Sim. Não é fazer o lacinho, o laço, né? Eu lembro de uma live, você conversar. Karen, fala do teu projeto, de ajudar as meninas. Sim. Agora, né, nós montamos a loja modelo, então eu quero iniciar um novo projeto. Agora em novembro, a gente vai estar lançando um curso de empreendedorismo, né? Trabalhando a precificação. Muitas meninas têm dificuldade de como precificar uma peça, qual o custo, qual o preço de venda, trabalhar um pouco a logística do negócio, né? Trabalhar mesmo o empreendedorismo, porque tem muitas laceiras ensinando a fazer laços aí, como eu falei, como eu aprendi com elas. Sim. Não é que eu não vá ter, eu vou ter vídeos, sim, vou ajudar, vou dar dicas, mas o meu foco vai ser como você crescer no seu negócio. Então agora em novembro a gente vai estar lançando aí um curso online, né? Futuramente, quem sabe a gente não lança um presencial, mas por enquanto vai ser um curso online. E esse é o nosso objetivo. E crescer, né? A pandemia já está amenizando.
E pro ano que vem vai vir muita coisa boa. É isso aí. Muito, muito obrigada, Karen. Eu amei. Foi um papo muito bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar também. Deixa aí nos comentários se tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida. Nós vamos deixar o link aqui do Instagram da Karen, para quem não conhece, acompanhar um pouquinho da história dela. Então é isso, meninas. Um beijo e até a próxima. Beijo.